Primeiramente, boa noite a todos, irmãos e irmãs. Boa noite. Eu me chamo Renan, eu tenho 26 anos e eu sou lá de Jundiaí. Eu moro em Jundiaí. Eu sou casado com a Marilyn, inclusive era para ela estar aqui hoje comigo, mas a Marilyn está grávida. Graças a Deus, estamos grávidos, né? Glória a Jesus. E aí, ela passou mal e tá meio ruizinha, né? E não seria muito ruim ela pegar trem, vir de ônibus. Aí ela ficou em casa descansando. Mas, né, então é isso. Renan, sou de Jundiaí, sou casado, faço parte também da Missão Belém, lá de Jundiaí, né, do grupo de evangelização, né? E hoje eu fui chamado aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre o tema vida de oração. Antes de mais nada, eu gostaria de ler um pequeno trecho da Bíblia para vocês, muito bonito e também muito claro, né? Onde Jesus ele nos ensina a como rezar. Esse é um trecho do Evangelho muito bonito e ele é o único que os discípulos falam essa frase maravilhosa. Imagina que você se encontrasse com Jesus de Nazaré, aquele Jesus, e você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, e depois daquele momento Jesus sumiria e você vai encontrar ele só no céu. O que você perguntaria para Jesus? E aí, Jesus, estou fazendo tudo certo? E aí, Jesus, o que o senhor está achando de mim? Eu estou bem ou estou mal? E aí, Jesus, estou caminhando para o céu, sim ou não? Eu não sei. Pensa aí, se você tivesse um encontro pessoal com Jesus e depois disso você só encontraria ele no céu, o que você perguntaria? E aí os discípulos fazem essa pergunta. Não sei se essa seria a sua pergunta. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aí vem a resposta de Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ou melhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos repetir comigo? Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Olha que pergunta bonita que os discípulos fizeram para Jesus. E aí Jesus continua e responde que nós devemos orar com a oração do Pai Nosso, que até hoje nós rezamos hoje na Santa Missa. Então, irmãos, hoje, de tantas coisas que tem para falar da vida de oração, a vida de oração ela é um tesouro inestimável, e tudo que tem na igreja, né? O Padre Gilson, eu lembro que ele sempre falava, né? Sempre quando tem algo assim, dá para você fazer um retiro de 3 dias, dá para você fazer um retiro de 3 dias, se não for mais, só para você falar da vida de oração. E nós aqui, em 30 minutos, temos talvez um pedacinho da vida de oração para falar, para compartilhar com vocês. Então, a vida de oração, primeira coisa, ela é inestimável, ela é infinita, tem um monte de coisa para nós aprendermos sobre a vida de oração. Só Santa Teresa d'Ávila nos ensina que a vida de oração tem moradas, né? Tem 7 moradas, né? E aí o ser humano vai caminhando e vai subindo de morada a morada até chegar no estado perfeito de encontro com Deus.
E nós aqui temos poucos minutos para falar. Então eu tenho certeza que aquilo que for falado hoje vai ser providencial para você. A primeira coisa, irmãos, que nos chama muito a atenção na vida de oração é que a oração nada mais é do que um encontro com Deus. E a nossa oração, ela tem que transformar principalmente a nossa vontade. Principalmente a nossa vontade. Tanto que uma das primeiras frases, que nós rezamos no Pai Nosso é: Pai, que seja feita a tua vontade. Uma das primeiras coisas que nós devemos aprender: a nossa oração será uma boa oração se nós desejamos profundamente fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Senhor, nossa, Deus Santíssimo, Pai de todas as coisas, Criador do céu e da terra, me manda uma pessoa agora para eu assaltar essa pessoa e ficar com o dinheiro dela. Olha que bonito, Deus, Pai Altíssimo, Criador. Essa oração Deus atende? Não. Porque essa oração não é vontade de Deus. Irmãos, é difícil e é triste quando a gente compreende que muitas das nossas orações não são vontade de Deus. Muitas das nossas orações não são atendidas porque elas não farão bem para a nossa alma. Eu sei que você já ouviu isso talvez muitas vezes, que Deus não dá aquilo que você pede, mas aquilo que você precisa. E é uma frase tão simples, mas é verdadeira. Deus, faça em mim a tua vontade. Pai, que seja feita a tua vontade. Então, irmãos, uma das primeiras coisas que Jesus nos ensina nesse trecho e nessa noite tem orações que você e eu, Renan, faço que não vão ser atendidas, porque elas não são da vontade de Deus. Elas não vão fazer bem para a tua alma. É duro, ao mesmo tempo dá medo, Às vezes você fica pensando: nossa, o que será que eu rezei e pedi e talvez eu estou errado, não vai acontecer. Porque é a verdade, irmãos. Não é toda a oração que você pensa que é a oração que vai ser atendida. Porque só se for da vontade de Deus. Continuamos. Às vezes nós pensamos que a oração é como um dever, mas ela deveria ser um ato de amor. A oração não é um artifício para nos livrarmos de Deus. Trata, sobretudo, de um ato de amor. Aqui o Kaique, no momento que ele estava conduzindo, ele falou uma coisa muito bonita e que também é muito simples. A oração é um diálogo com Deus. É uma conversa, onde você senta do lado de Deus ou na frente de Deus e conversa com Ele. E aí eu te pergunto, você que é mãe ou você que é esposo, você é obrigado a conversar? Você é obrigada a conversar com os teus filhos? Não, você faz porque você é obrigada, porque tem alguém que te fala com o teu filho, conversa com ele, pergunta como ele está? Não, porque você ama teu filho, tua filha, é um prazer conversar com ele. O esposo com a esposa, quando chega em casa do trabalho, a esposa também chega em casa do trabalho. Meu Deus do céu, que coisa mais gostosa é quando você chega à noite. Eu agora recém-casado, 3 meses, novinho ainda, preciso aprender muito. Mas que coisa mais gostosa quando eu chego em casa, eu trabalho em São Paulo, estava no meu trabalho antes de vir para cá. Coisa mais gostosa quando eu chego em Jundiaí: oi, Marilyn. E ela: oi, Renan, como que você tá? E a gente troca ideia, a gente conversa. No meu trabalho está acontecendo isso, isso e isso. É gostoso conversar. E muitas vezes a gente esquece que oração é conversar com Jesus. Você não é obrigado, não é uma obrigação rezar.
A oração é uma conversa, é um ato de amor, é olhar para Jesus, sentar do lado de Jesus e falar: ô Jesus, olha, tá assim, assim, assado, me ajuda. Vocês conseguem compreender que a oração não é obrigação? Muitas vezes a gente pensa, até mesmo na Missão Belém, né, para quem participa dos grupos, tem lá que fazer o diário todo dia. A Missão Belém pede para que você reze o terço todo dia. Triste da pessoa que pensa: sou obrigado a fazer. Às vezes a pessoa se esquece disso, que é um ato de amor. É um ato de amor. Aproveitando que nós estamos nesse tempo da Quaresma, uma das coisas concretas que nos ajudam muito na vida de oração é você olhar para Cristo crucificado. Eu particularmente tenho que a minha conversão foi no meu retiro, mas também foi quando eu comecei a meditar o Cristo crucificado, o Cristo que deu a vida por mim. Também, como o Kaique falava, a Quaresma, ela é um tempo propício para nos convertermos e para termos uma vida de oração, porque nenhum tempo da igreja nós meditamos tanto a paixão de Cristo como a Quaresma. Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade, se não tiveram, vão ter e vão buscar. Tem um santo na igreja que chama Padre Pio. O filme de Padre Pio é um dos filmes mais espetaculares que eu já assisti na minha vida. Não sei, quem aqui já teve a oportunidade de assistir o filme de Padre Pio? Levanta a mão. Ele é um santo assim, fora de série. Ele é um santo muito recente, né? E o filme dele é espetacular. Lindo, lindo, lindo o filme dele. Você chora do começo ao fim. Quando você termina o filme de Padre Pio, a maior vontade que te dá é a vontade de falar assim: Senhor, eu quero ser como esse homem. Pelo amor de Deus, eu quero ser santo. E uma das cenas mais lindas do filme de Padre Pio é quando ele recebe as estigmas. Não sei se vocês sabem, alguns santos na história da igreja receberam as estigmas, que são as feridas nas mãos, nos pés, ou até mesmo na testa, como se fosse que aquele santo estivesse recebendo em si a martelada e o prego, que o mesmo prego e a mesma martelada que Jesus recebeu na cruz. Dizem que é uma dor terrível, mas que é uma forma de demonstrar que aquela pessoa é diferente. E Padre Pio, ele tinha as estigmas de Cristo, as chagas. Tanto que, quem já viu uma imagem de Padre Pio, ele usava uma luvinha, porque tampava a ferida que ele tinha na mão. E fedia aquela ferida, porque era uma ferida viva, era um prego que estava ali a todo momento na mão de Padre Pio. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você assiste o filme de Padre Pio, sabe quando nasce as chagas na mão de Padre Pio, no corpo de Padre Pio? Em um momento, ele não está: Senhor Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, você é maravilhoso, aleluia, candalabassúrila. Ele não está fazendo nenhuma oração com palavra bonita, ele não está fazendo nenhuma oração grande, gritando. O momento que nasce a chaga no Padre Pio é o momento onde ele está sentado assim, num banco da igreja de madeira, olhando silenciosamente Jesus Cristo. É o momento do filme, se você para ver, ele está olhando para Jesus crucificado, ele começa a chorar e aí ele começa a sentir a dor. E é nesse momento que nasce em Padre Pio, que é colocado em Padre Pio, as chagas do Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, o crucificado, olhando o crucificado, nós podemos com toda certeza viver uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Porque a oração, ela é um ato de amor. E quando você olha o Cristo, Ele me amou, eu também devo amar o Cristo. A minha vida também tem que ser como a do Cristo. Por isso, nesse momento,
como eu falava para vocês, a quaresma ela é um momento muito propício para nós termos a nossa vida de oração. Porque nós estamos, nesses dias, nos preparando lá para a Sexta-feira Santa, onde o Cristo vai ser crucificado. E hoje, eu queria convidar você a fazer um propósito essa semana, a meditar um pouco, a ficar um tempo olhando a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Cristo crucificado. E você vai ver que isso vai começar a mexer com o teu coração. Tanto é verdade, irmãos, tanto é verdade, que Santa Teresa também se converteu olhando a cruz de Cristo. Olha que bonito que Santa Teresa escreve no livro da vida, onde ela conta a história dela. Ah, Renan, eu não sei quem é Santa Teresa. Saiba que ela foi uma mulher muito importante na história da igreja. Ela está elevada nos altares dos santos e das santas da igreja. E a conversão dela é quando ela olha para a cruz de Cristo. Olha que bonito. Aconteceu-me de, entrando um dia no oratório, ver uma imagem guardada ali para certa festa a ser celebrada no mosteiro. Era um Cristo com grandes chagas, que inspirava tamanha devoção que eu, de vê-lo, fiquei perturbada, visto que ele representava bem o que ele passou por nós. Foi tão grande o meu sentimento por ter sido tão mal agradecida aquelas chagas, que o meu coração quase se partiu. Lancei-me aos seus pés, derramando muitas lágrimas, e suplicando-lhe que me fortalecesse de uma vez, para que eu não o ofendesse mais. Então, irmãos, nessa quaresma, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Cristo crucificado. Uma forma muito concreta de você começar a intimidade com Cristo é você olhar para a cruz dele. Um segundo passo também que nós podemos dar, o primeiro, vamos retomar para não nos esquecermos. O primeiro passo, a oração, ela é e deve ser a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta você pedir para Deus algo que não é a vontade dele, que ele nunca vai te dar. Segundo, a oração ela é um ato de amor, é uma conversa com alguém que você ama. Terceiro, o Cristo crucificado. Olhe para o Cristo crucificado. Quarta, humildade. Um dos segredos para termos uma vida de oração é a humildade. A palavra de Deus diz, Nossa Senhora diz, que Deus dá graças aos humildes, mas resiste aos soberbos. Um passo muito concreto é buscarmos a humildade, a termos uma oração humilde. A humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. E aqui eu lembro mais uma vez do Padre Gilson. Padre Gilson, o nome de consagrado dele era o irmão Gilson de São Bento de José Labre, porque São Bento de José Labre, ele era conhecido como mendigo de Deus. E o Padre Gilson sempre falava que ele era o mendigo de Deus. E aqui é muito bonito, porque a Santa Teresa nos diz que o homem é o mendigo de Deus. E o que é um mendigo de Deus? É alguém que olha para Deus humilde, pobre, pequeno, diante de um Deus todo-poderoso que pode nos dar as graças e aquilo que nós pedimos. Muitas vezes, irmãos, o que nos atrapalha muito na nossa caminhada e na nossa vida de oração é o orgulho. O orgulho é terrível. Tanto que, se você para pensar, às vezes que você e eu, que nós ficamos sem rezar, foi por conta do orgulho.
Porque como o padre falava na homilia, chega momentos na vida da gente que a gente pensa que nós nos bastamos, que a gente vai dar conta de fazer as coisas, mas nós não vamos dar conta. Nós precisamos de Deus, e nós precisamos com toda a força do nosso coração buscar a humildade, a simplicidade. Quando nos humilhamos, quando reconhecemos a nossa pequenez e miséria, isso nos leva quase que automaticamente à adoração. E aqui, por fim, depois de falar de todos esses passos que nós estamos dando, hoje eu quero dizer para vocês, nessa pequena e simples pregação, que a oração, termino dizendo, né, essa última parte, que a oração ela tem que ser afetiva e efetiva. Afetiva por quê? Por conta do amor. Afetiva porque a oração ela é um relacionamento com Deus. Lembra de tudo aquilo que nós falamos. Essas duas frases resumem tudo aquilo que eu estou falando. A oração ela tem que ser afetiva. Ela é um relacionamento íntimo e pessoal, amoroso com Deus. Assim como a nossa irmã, como é seu nome? Desculpa. Karina, sua filha? Sua filha? Como ela chama a bebê? Annalise. Assim como a Karina, né, a tia, vamos falar a tia, né, que todo mundo é tia, tá pegando a Annalise, assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Nos deixar ser cuidados por Deus, nos deixar ser amados por Deus. A oração é um relacionamento de amor. Você não reza porque você é bom. Eu não rezo porque eu sou bom, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou a melhor pessoa desse mundo. Não. Eu rezo porque é uma forma de eu me relacionar com esse Deus que me ama, com esse Jesus que me ama. Uma vida de oração não pode ser outra coisa, senão uma vida de amizade com Deus. Muitas pessoas querem crescer na vida de oração, mas se esquecem que a oração é para mudar não a vontade de Deus, mas a nossa. A oração deve transformar aquele que reza. Por isso se diz que o amor deve ser afetivo e efetivo. E aqui nós entramos, né, na segunda parte. A oração ela tem que ser efetiva. E muitas vezes isso é o triste da nossa vida e da nossa caminhada. Muitas vezes a gente se engana, a gente pensa que a gente está bem. Nós pensamos que estamos bem, que estamos caminhando legal, que a nossa vida está de boa, que a nossa vida está conforme a vontade de Deus, porque a gente vai na missa, porque a gente reza, porque a gente lê a palavra, porque nós rezamos o terço. Mas se eu te contar que tudo isso não basta, porque o principal deve acontecer. O padre dizia hoje isso na missa. A tua vida, ela tem que ser como a vontade de Deus pede que ela seja. Aqui não tem como não falar da santidade, da busca por Deus. Por isso, irmãos e irmãs, hoje, esse convite que esse momento, essa pregação nos pede é nos converter na nossa vida de oração. Olha para a tua vida de oração, como ela tem sido, né? Será que a tua vida de oração é uma vida de oração de palavras, mas não de atitude? Será que a tua vida de oração, será que você se esqueceu por algum momento que a oração ela é um diálogo amoroso com um Pai que te ama e que me ama? Será que talvez na tua vida de oração está faltando humildade? Aquela oração humilde para um Deus todo-poderoso que tudo pode nos dar?
Muitos dizem ter grande dificuldade para rezar. Quem aí tem dificuldade para rezar, levanta a mão e diga eu. Eu. Está muito fraco. Vocês já estão todos bons e perfeitos na vida de oração. Quem tem dificuldade para rezar, levanta a mão e diga eu. Irmãos, então tudo isso que vai ser lido agora é para mim e para você. A dificuldade na vida de oração pode acontecer porque não se prepara o coração para o encontro com Deus. Ao longo do dia se deveria com muita frequência elevar o coração a Deus, resistindo à tendência de construir um muro de separação entre a vida ativa e a vida de oração. Esse muro não funciona. Não se trata de duas vidas diferentes, mas uma só. Não se trata de duas vidas diferentes, mas de uma só. Não se trata de duas vidas diferentes, mas de uma só. Eu tenho e aconselho todos a nós termos direção espiritual. Meu diretor espiritual, que chama Padre Hermínio, já foi um padre da Missão Belém. Ele inclusive ajudou também na construção dessa comunidade, está lá no Pará. E uma vez o Padre Hermínio disse para mim, numa direção espiritual, algo que eu nunca vou esquecer e vou levar para o resto da minha vida. Ele falou assim: Renan, até psicologicamente o ser humano não consegue ser duas pessoas. O ser humano até psicologicamente ele não consegue ser duas pessoas. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Um jovem que acabou de encontrar Jesus, que fez um retiro e encontrou Jesus. E ali ele está naquela busca por Jesus, em ser de Deus. Vai na igreja, na missa, participa do grupo de jovem ou do grupo de evangelização. E aí, quando ninguém está vendo, porque esse é um dos nossos erros, pensar que ninguém está vendo, mas Deus vê, ele vai lá e busca o pecado, ele tem uma segunda vida, vai para a balada, pratica o sexo desregrado, usa droga, vai para o mundão. Esse jovem, essa pessoa que eu estou dizendo, ela nunca vai conseguir ter paz, porque o próprio psicológico dela, não estou nem falando a nível espiritual, o próprio psicológico dela não aceita aquilo. Porque o próprio ser humano, ele não foi criado para ser duas coisas, ele é uma só. A nível espiritual, pior ainda. Triste daquele que fala: Senhor, te louvo, te agradeço, te bendigo, Pai Santíssimo, Deus amado, participa de todas as missas do mundo, reza todos os terços do mundo, lê a Bíblia, conhece a Bíblia de trás para frente, mas a vida dele é totalmente diferente daquilo que ele reza. Não dá para ser duas coisas. Não dá para ser duas coisas. Não se trata de duas vidas diferentes, mas de uma só. Por isso que voltamos àquilo que foi dito no começo, a vontade de Deus. Santa Teresa diz que nós devemos buscar com total determinação o desejo de contentar a Deus em tudo. Em tudo. De contentar a Deus em tudo. Então, irmãos, todos esses pequenos apontamentos que agora nós vamos retomar e transformar isso em oração, pede uma coisa para nós: nos converter na nossa vida de oração. Nós estamos na Quaresma, um tempo, como Kaique falava, como você já ouviu um monte de vezes, que pede a conversão. Olha para a tua vida. Ah, Renan, eu já estou bom. Lembra dos erros da nossa vida, pensar que a gente está bem. Irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ah, Renan, eu já participo, eu participo da igreja, eu sou paroquiano, eu participo do grupo da Missão Belém. Eu estou bem, eu estou tranquilo. Irmão, não se deixe enganar. Você precisa de conversão em algum ponto da tua vida.
E eu não sei se esse ponto da tua vida que precisa de conversão é a oração. Se for, tenha coragem de se converter. E Renan, o que eu preciso fazer? Fazer tudo aquilo que foi falado. Conformar a tua vida à vontade de Deus. Fazer com que a tua oração não seja uma oração automática, mas um diálogo com Deus, uma conversa com Jesus. Depois, lembre-se de olhar para a cruz de Cristo. Eu não sei se você tem um Cristo crucificado na tua casa. Para ali, fica meia hora olhando para o Cristo crucificado. Você vai ver se, eu tenho certeza que isso vai mexer com o teu coração. Olha para o Cristo, porque o que nós estamos aprendendo aqui, que a oração ela é um ato de amor. Olhando para Cristo que nos ama, eu desejo também amar a Ele, com a minha vida, não só com as minhas palavras. Lembre-se do relacionamento afetivo e efetivo. E aqui, o último passo concreto que eu te dou. E eu aprendi isso muito tempo depois da minha minúscula e pequenininha conversão. O silêncio. Como muitas vezes me assusta, e eu assusto comigo mesmo, como é difícil a gente fazer a oração silenciosa. Meu Deus do céu. Hoje o tema é vida de oração. Você pode rezar de todas as formas de todos os jeitos, de todas as maneiras. Mas a quaresma é um tempo que pede a oração, tanto que aqui, essa meditação que eu peguei para me basear, o padre termina escrevendo isso, e ele vai resumir num passo muito concreto: o silêncio, a oração silenciosa, né? Vamos lá, conta para mim aí, o que você fez no dia de hoje? Eu acordei, vamos lá, olha tudo que eu fiz no dia de hoje, você vai entender onde eu quero chegar. Acordei 5:30 da manhã, joguei uma água no rosto, escovei o dente, fui caminhando até a estação de trem de Jundiaí junto com a Marilyn, fomos rezando o terço, né? Chegamos ali na estação de Jundiaí, de um beijinho na Marilyn, a Marilyn foi pro trabalho dela, e eu entrei no trem e vim para São Paulo. Peguei o trem, fiz o diário espiritual no trem, tal. E o trem, aquela bagunça, aquele monte de barulho, aquele monte de gente de todos os jeitos, todas as formas. Chego no trabalho, trabalhei das 8 a meio-dia, almocei, o restaurante lotado, cheio de gente, barulho pra lá, barulho pra cá. Acabei o almoço, né? Fui fazer um trabalho na Avenida Paulista. Avenida Paulista cheia, gente pra lá, gente pra cá, você passa, vem o cheiro do cigarro no seu nariz, aquela coisa. Depois da Paulista voltei pro meu trabalho, trabalhei mais um pouco, telefone que atende, pessoa que vem, pessoa que vai, você conversa com o seu colega de trabalho, tal. Deu 6 horas, me preparei para vir para cá, joguei uma água no rosto, passei um desodorante, vim, peguei o Uber, meia hora, da Vila Prudente até para cá. O Uber não parou de falar, né? Fomos escutando, né? Ato de amor, você vai escutando o irmão falando, tal. Cheguei aqui, quando senta aqui, começa a Santa Missa. E como que tá a mente? No cigarro, que o cheiro veio, naquilo que o chefe falou, na ligação que você atendeu, no trabalho que eu tenho para amanhã. Quando é mais ou menos ali na hora do evangelho, o corpo começa a tranquilizar, tal. Pronto, Santa Missa, comunhão, estamos aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso? Olha como que a nossa vida ela é agitada.
Triste, irmãos, triste, e porque muitas vezes isso acontece na nossa vida de cristão, e falamos que rezamos, hein? Falamos do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Jeová, lá. Triste, nos esquecemos que a oração mais linda que existe é o silêncio. Aquele silêncio que Padre Pio, sentado no banco, olhando para o Cristo crucificado, recebeu as chagas de Cristo. O silêncio. A quaresma nos pede oração, tanto que com certeza na missa de quarta-feira de cinza o padre falou que um dos pilares da quaresma é a oração, mas a oração silenciosa, aquela oração de você olhar para Jesus, de você sentir que Jesus fala no teu coração. Não acusa, porque o Espírito Santo não acusa, ele é luz que ilumina. Olha, filho, se converta aqui, muda aqui. Não estou dizendo, e quero deixar bem claro, é lógico que é preciso, tanto que Davi, os salmos, a Bíblia tem mais de 150 salmos, irmãos, mais de 150 salmos, e quase todos os salmos, é lindo de ver os salmistas, Davi dizendo: Deus é todo poderoso, Ele me resgatou, Ele me reergueu, é nele que está o meu refúgio. Tanto que o salmo de hoje, que salmo maravilhoso. Renan, você está dizendo que nós não devemos dizer Deus Todo-Poderoso, saudiano? Não estou dizendo isso. Tanto que a Bíblia está aqui para dizer que eu não estou mentindo. Existem mais de 100 salmos que o salmista dá uma oração de como falar de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Enfim, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. O salmo de hoje falava isso. Mas eu também estou dizendo, e aqui o padre que escreveu esse roteiro conclui dizendo: a quaresma, de modo muito particular, pede a oração silenciosa. Porque se você olhar para a tua vida, eu fiz um pequeno e simples resumo de hoje, mas se você também tem a sua vida, imagina como que foi corrida a tua vida no dia de hoje. Agora, se você pega para olhar a tua vida, quanta coisa aconteceu, meu Deus do céu. Você que é mãe, o cuidado com os filhos, o filho que vai, o filho que vem, o filho que briga, que xinga, que fecha a cara, que não te escuta ou que te escuta, o neto que nasce, o neto que vem, o neto que pede, o que você vai no shopping, você anda, você corre, dá errado, chora, sofre, sorri, vai na missa, não vai na missa, se confessa, cai, levanta. A vida é assim. Porém, tudo isso acontece para nos tirar do silêncio. É no silêncio e na simples oração que nós encontramos Jesus e que nós escutamos Jesus. Por isso, nesse dia, metade da quaresma, não sei como foi a tua, eu sei como foi a minha, e não está sendo uma boa quaresma de oração. Tenho muita humildade de dizer isso, muita sinceridade, porque aqui ninguém é perfeito, ninguém. Um dos propósitos que eu, Renan, vou fazer, e talvez isso seja providencial de ter caído esse tema para mim, é mudar a minha vida de oração. A oração silenciosa, aquela oração onde olhamos para o Cristo crucificado e escutamos o Cristo que fala: muda isso, muda, para de falar, escuta o que eu quero te dizer. No meio de toda aquela correria da minha vida, do dia de hoje, olha como que é providencial. Eu estava caminhando na Paulista, quando eu olho para o lado, a igreja São Luís Gonzaga, uma igreja católica maravilhosa. Quando fui caminhando na lateral da igreja, falei: vou parar um pouquinho para rezar. E quando eu entro na igreja, quem que está lá no altar exposto? Jesus, o Santíssimo. Uma pessoinha sentada lá na frente, uma senhorinha sentada lá atrás. Aí eu fui até o primeiro banco, me coloquei de joelhos. Que sensação maravilhosa. Parece que foi Deus me colocando de uma maneira muito concreta tudo isso que eu ia te dizer hoje para vocês.
Que sensação mais maravilhosa você se ajoelhar diante do Santíssimo no silêncio e sentir que Jesus fala com você e você entrar naquele relacionamento de amor, não aquele relacionamento rígido, duro, frio, porque não é assim com Deus, é amor. E aí sentir o amor de Deus. E eu digo para vocês, de todas as coisas que eu fiz hoje, foi a coisa mais maravilhosa, mais que eu senti a paz dentro de mim. Então é isso, irmãos. Renan, muda a tua vida de oração. A quaresma é tempo disso. Tanto é verdade que amanhã você pode ter certeza, a tua vida vai ser uma loucura, nada vai mudar. Você vai chegar na tua casa, você vai sair aqui nessa favela, vai ter o pessoal assistindo o jogo, é grito daqui, grito de lá, é o funk dali, o forró de lá. E aí você tem que lembrar, não, mas eu tenho que ter uma vida de oração com Jesus. Uma oração que a minha vontade é a vontade de Deus. Uma oração onde eu sinto o amor desse Jesus que me ama. Uma oração onde eu olho para o Cristo crucificado e vejo cada ferida ali foi por mim, meu Deus do céu. Eu preciso mudar a minha vida. Uma oração humilde, onde eu não me coloco, porque eu não sou muita coisa, eu sou pouca coisa, eu sou um nada. Deus é tudo. E tudo isso te faz amanhã, ou sexta-feira, ou no sábado, você tomar uma decisão. Eu vou para a igreja rezar. Eu vou para a igreja viver a minha vida de oração. Aí você chega aqui, ou na capelinha, ou na paróquia próxima da sua casa, e vive ali o seu momento de oração silenciosa.